Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: 50 bilhões para as prefeituras. O governo lança nova etapa do PAC Seleções, o programa de aceleração do crescimento voltado para obras nos municípios. Prefeitos poderão indicar projetos para receberem recursos federais nas áreas de educação, saúde, cidades e esporte. E o atendimento às necessidades dos municípios é também o tema da nossa entrevista do dia, com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ele fala sobre as políticas de defesa civil, a aplicação de R$1 bilhão do Fundo de Desenvolvimento Regional e da integração das cidades de fronteira. Você vai ouvir ainda. Economia do setor de defesa. Lançada a missão 6 da Nova Indústria Brasil, voltada para o estímulo à produção de satélites, armamentos, equipamentos aeroespaciais, entre outros. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Satélites, veículos, lançadores, radares e aeronaves. Mais de 112 bilhões de reais em investimentos públicos e privados serão investidos na área de defesa. É a missão 6 da Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo federal para fortalecer a produção nacional em diversos segmentos. A nova missão foi detalhada em evento no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula. E marcou ainda um ano de lançamento da Nova Indústria Brasil. Na missão 6 da Nova Indústria Brasil, o foco será no desenvolvimento de tecnologias para a defesa e a soberania, com investimentos públicos e privados de mais de 112 bilhões de reais. A missão busca fortalecer os projetos nacionais em áreas como radares, satélites e foguetes. A meta é que o país seja responsável pelo domínio de 55% das tecnologias críticas para a defesa até 2026 e de 75% até 2033. Um dos objetivos é ampliar as exportações dos produtos de defesa, que tem se destacado nos últimos anos e trazido recursos para o país. Só em 2024, o Brasil exportou $1 bilhão e 800 milhões de dólares em produtos de defesa. O ministro da Defesa, José Múcio, destacou a importância de investir na indústria de defesa nacional. Seja por meio de números expressivos e crescentes em exportações, seja por outras contribuições no cenário interno, como geração de empregos qualificados, o incremento tecnológico. Quase 80 bilhões de reais serão investimentos públicos, que inclui o desenvolvimento de projetos como Caça Gripen, o avião cargueiro KC-390, blindados e submarinos. Outros 33 bilhões de reais do setor privado devem ir para projetos de tecnologia aeroespacial, nuclear e de segurança. No evento, foi anunciada ainda a aprovação de financiamento público para inovações na Embraer, no valor de 331 milhões de reais. O presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, falou sobre o apoio do governo e das perspectivas para o futuro. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião para compartilhar que a Embraer pretende realizar novos investimentos no Brasil na ordem de 20 bilhões de reais até 2030. Esse valor será destinado a atender o aumento da produção de aeronaves e o desenvolvimento de novos produtos. O evento também marcou um ano da criação do programa Nova Indústria Brasil. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o avanço da indústria brasileira depois do lançamento da política industrial. Nós crescemos o ano passado. A indústria em geral, 3,1%. A indústria de transformação, 3,7%. O dobro da média mundial. Exportações de indústria de transformação, 189 bilhões de dólares, que também foi recorde. E recorde também na criação de emprego. A Nova Indústria Brasil possui 6 missões que envolvem setores como agroindústria, automotivo, energia renovável, construção civil
e indústria da saúde. Desde o lançamento, a indústria brasileira passou a contar com 3 trilhões e 400 milhões de reais em investimentos públicos e privados que devem ser aplicados até 2026. Reportagem Márcia Fernandes. Hoje foi o segundo dia do encontro de novos prefeitos e prefeitas que ocorre em Brasília e reúne mais de 3 mil prefeitos. E na oportunidade, o governo anunciou mais uma etapa do novo PAC Seleções. Essa parte do Programa de Aceleração do Crescimento envolve diretamente projetos de estados e municípios em obras e empreendimentos. A repórter Raquel Mariano está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz mais informações sobre esse lançamento. Boa noite, Raquel. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Pois é, moradias, postos de saúde, rede de água e esgoto, escolas e quadras poliesportivas. Esses são alguns dos itens essenciais para a população, que prefeitos e prefeitas poderão construir em suas cidades. O governo federal apresentou hoje aos gestores dos municípios uma nova etapa do novo PAC Seleções, o Programa de Aceleração do Crescimento, que terá um investimento de mais de 49 bilhões de reais. A maior parte do dinheiro, mais de 40 bilhões, será voltada para o Ministério das Cidades. O ministro Jader Filho anunciou a construção de 110 mil novas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos aqui, são 110 mil novas moradias que nós vamos abrir agora a nova seleção com um investimento total de 18 bilhões de reais. Também terão prioridade as ações que incluem a contenção de encostas e obras de drenagem para regiões com risco de alagamento e abastecimento de água rural para as regiões com período de seca. Jader Filho convocou todos os prefeitos para enviarem as propostas. E o governo do presidente Lula tem só uma única intenção, é que esses recursos eles se tornem realidade. Nós não podemos só ficar aqui baseados em números. Essas obras precisam sair do papel. E nós estamos aqui de mãos dadas para facilitar com que prefeitos, governadores, governadoras e as prefeitas, nós possamos fazer com que essas obras cheguem e atendam a população brasileira. Pois é, Mariana, já na educação serão aplicados 2 bilhões e 300 milhões de reais. O ministro Camilo Santana anunciou que o foco será atender os municípios com transporte escolar e a construção de escolas para as crianças. E nessa etapa nós teremos creches e pré-escolas, que vai beneficiar aí crianças de 0 a 5 anos. O presidente Lula quer focar fortemente para que a gente possa garantir que todas as crianças, principalmente as crianças de 0 a 3 anos, estejam todas elas em creches nos municípios brasileiros. Esse é um compromisso do Plano Nacional de Educação. E queria também aqui, e também vamos lançar aqui novos ônibus dentro do programa Caminho da Escola, para que possa atender aí aos municípios, principalmente os municípios que não foram contemplados na primeira etapa. Já a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou 5 bilhões e 800 milhões de reais para a atenção primária da saúde, com investimento em unidades de saúde, veículos e equipamentos. Então, nós estamos com a abertura para 800 unidades básicas de saúde, no investimento de 1,8 bilhão, 1 bilhão e 800 mil reais, 400 unidades odontológicas móveis. Além disso, nós estamos prevendo também, está nesse PAC, 7 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde. Nízia Trindade ainda agradeceu aos prefeitos pela adesão às campanhas de vacinação, que atingiram a cobertura vacinal em todo o país, como a vacina tríplice viral. As inscrições para as prefeituras inscreverem projetos para o PAC Seleções começam no dia 24 de fevereiro e vão até o dia 31 de março. Mariana, Luciana, com vocês. Obrigado, Raquel Mariana, pelas informações ao vivo. Amanhã nós vamos falar mais sobre o PAC Seleções em entrevista com o secretário responsável pelo programa, Maurício Muniz.
Pois é, e o PAC Seleções foi também um dos temas de uma conversa que eu tive hoje com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ele falou sobre várias ações voltadas para o desenvolvimento dos municípios, como a integração de cidades de fronteira, o programa Água para Todos e o uso do Fundo de Desenvolvimento Regional. Acompanhe a entrevista gravada. Ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, um prazer ter o senhor com a gente aqui no estúdio da EBC e da Voz do Brasil. E eu queria começar, ministro, falando desse atendimento que o seu ministério está fazendo aos prefeitos aqui no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas. O que eles têm buscado mais? Defesa Civil, eu acredito, né? Mariana, primeiro lhe cumprimentar toda a equipe da EBC, dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, né, partilhando das atividades do governo federal com o povo brasileiro através dos canais da EBC. Aqui, esse evento, ele é um evento assim, bem significativo. Eu estava ontem aqui com o presidente Lula e com todos os colegas ministros, uma participação muito forte dos prefeitos, dos secretários, né, de muitas equipes do governo federal, e a gente está com todas as nossas secretarias aqui dentro do evento. Secretaria Nacional de Defesa Civil, passando orientação, como fazer um decreto de emergência, um plano de trabalho no sistema integrado que nós temos, que é o S2D, o que a gente pode apoiar de ajuda humanitária, de restabelecimento e reconstrução na hora de um evento, de um desastre, que pode ser por excesso ou por falta de água. Então, tirando todas as dúvidas. Em regra, a grande maioria dos municípios e prefeitos que já lidam muito com esses problemas climáticos, enchentes, seca, já conhece o rito, mas não é muito, a gente está reforçando, orientando. Às vezes tem município e prefeito de regiões bem desenvolvidas do país, mas que pouco viveram situações de emergência, que às vezes tem dificuldade de fazer um decreto, de fazer um plano de trabalho. Então, nossas equipes estão todos os dias, né, direto aqui, orientando, tirando dúvida, distribuindo material, socializando o site, fazendo orientação no sistema federal de onde alimenta ali o sistema, botando o decreto, botando um plano de trabalho. Então, acho que é essa dinâmica do assunto. Nós temos um produto novo, que além do Plano Nacional, nós lançamos já o Defesa Civil Alerta, já colocamos à disposição de todos os estados do Sul e Sudeste, e agora estamos disponibilizando para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E tem chamado muita atenção, porque município de São Paulo, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, já tem vários municípios e estados usando, às vezes causando uma certa surpresa, porque é um produto novo, de alerta para salvar vidas, salvar patrimônio, e certamente que isso, quanto mais nós socializarmos essa informação, também é importante. O Brasil é um dos 5, 6 países no mundo com essa tecnologia. Muito importante, né, ministro, que as pessoas levem muito a sério quando receberem alertas da Defesa Civil. A gente tem o Defesa Civil Alerta agora, que vai chegar no celular de todo mundo quando houver uma situação grave, mas é importante que as pessoas prestem olha só, atenção, a gente não deixou de usar o SMS, o WhatsApp, os mais diferentes, a rádio comunitária, a gente continua usando todos esses produtos de alerta, mas o Defesa Civil Alerta, ele tem 2 mensagens, uma severa, que ela dá tempo ainda àquela comunidade tomar uma providência, tirar o carro do local que vai invadir, tirar a família. E tem o alerta extremo. O alerta extremo, olha, o problema já chegou e a gente pede que você procure essa saída aqui, vá para um local seguro. Em regra, é para ter um plano de contingência feito pelo prefeito ou pelo Estado que recebe esta informação, para as pessoas saberem também de onde sair, para onde ir e onde se proteger. Então, é uma cultura nova, mas que ela vai ganhar muita força e vai proteger muitas vidas no país. Ministro, ainda falando desse atendimento aos prefeitos aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um fundo que tem, se eu me corrija se eu estiver errada, cerca de R$1 bilhão e que está disponível, justamente como o próprio nome diz, para o desenvolvimento das diferentes regiões do país. Os prefeitos aqui conseguem acessar programas ligados a esse fundo? Como é que funciona isso? Olha, ele é prioritariamente mesmo para prefeituras, né, para governos também, mas nós pretendemos atender o máximo de prefeituras. O FDIS é um Fundo de Desenvolvimento Regional Sustentável que pretende, já estamos fazendo, né, modelar concessões para conjuntos de prefeituras que podem se consorciar,
para dar escala, para aquele serviço ser bem prestado numa região do país. Prefeituras que não conseguem sozinho, ou às vezes mesmo consociado, ter acesso a modelagem feita pelo Caixa FEP ou pelo BNDES. Nós administramos fundos federais, os fundos constitucionais e de desenvolvimento. Esse é um 6º fundo específico para modelagem de projeto. Queremos trabalhar com cidades inteligentes, certo? Com irrigação, com iluminação pública e com outros serviços. Então, é possível, nós já começamos um processo de contratualização, é um fundo público dirigido por um consórcio privado. Nós iniciamos trabalhando com modelagem, mas podemos trabalhar também com garantias. Às vezes, um conjunto de municípios não tem garantias para contratar um bom projeto. O fundo vai poder depois fazer também essa garantia. Nós estamos estimulando a criação do Consórcio Nacional de Municípios para trabalhar os projetos de municípios inteligentes, onde a internet, a iluminação pública, a vigilância é uma prioridade nesses grandes conglomerados de pessoas. Então, assim, é um fundo que veio para ficar, para contribuir no planejamento, nas modelagens e, com isso, garantir a entrada de mais recursos para gerar oportunidade para o povo brasileiro. E hoje foi lançado também aqui no Encontro de Prefeitos a nova etapa do PAC Seleções, com 50 bilhões de reais disponíveis para os municípios apontarem ali, os prefeitos apontarem quais são as obras, enfim, quais são os projetos que são prioritários para eles. E o senhor está dentro disso aí com o Água para Todos, né? Tem legislação nova sendo discutida no Congresso Nacional, com apoio do presidente Lula, com apoio do senador Davi, do Hugo Mota, dos parlamentares, e logicamente que o novo PAC, quando ele anunciou, que é um novo PAC Seleções, deve selecionar projetos na área de educação, de saúde, de drenagem, de água, e onde eu tenho mais responsabilidade, que é a questão da segurança hídrica. Então, tem um eixo do PAC, que é o Água para Todos, que trabalha infraestrutura hídrica, revitalização de bacias, tecnologias sociais, projeto de dessalinização, ou pequenos sistemas isolados de captação de água, tratamento e distribuição. E nós estamos aí também com a expectativa de colocar irrigação no PAC. O país tem mais de 55 milhões de possibilidades, de hectares de possibilidade de irrigação, irriga só 8,5, e nós podemos ter num único hectare irrigado, às vezes, 3 produções no ano. Então você tem uma condição grande de verticalizar, diminuir emissões, gerar mais emprego e produzir alimentos, que é uma máxima do presidente Lula, produzir alimento, diminuir desigualdades. Então a gente está numa expectativa nessa construção com o Rui Costa para que o PAC também tenha recepcionado o subeixo de irrigação para a gente fazer mais e melhor a utilização da água, não só para o consumo humano, mas também o excedente poder produzir alimentos. E a gente espera que isso também seja... tem sido recorrente, os prefeitos têm procurado muito, que a gente espera também que isso seja um item que a gente avance a nível de PAC e a nível de Brasil. Para a gente concluir, ministro... Queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre os municípios que estão nas regiões de fronteira. São municípios que costumam se queixar, de ficarem muito apartados assim, do poder central. Aqui estamos tendo uma oportunidade de encontrar esses prefeitos, mas o Ministério já tem um programa que chama Fronteiras Integradas, né? Exatamente. A política de desenvolvimento de fronteira está na responsabilidade do Ministério da Integração e do Ministério da Defesa. E nós retomamos com os governos estaduais do Amapá até o Rio Grande do Sul a pactuação ou para atualizar os planos estaduais de desenvolvimento de fronteira ou para fazer. Muitos do eixo norte ninguém tinha plano. Então nós fizemos parceria com os estados e agora concluímos esses planos de desenvolvimento de fronteira de todo o eixo norte, ali até Rondônia, já pronto para serem lançados. E essas informações são importantes porque nós temos um programa chamado Rotas de Integração, que ele estrutura cadeias produtivas locais e se comunica com Rota da Integração Sul-Americana, que é coordenado pela Simone Tebet, que são grandes projetos de infraestrutura para que o Brasil se integre com os países sul-americanos e encurte caminho e logística com o continente asiático. Para vender você melhor, tem uma ideia, pode diminuir uma viagem para a China em mais de 20 dias. Para a China. Então, quanto isso agrega no esforço do trabalhador, do empreendedor,
que produz alimento, que exporta alimento. Então, a integração sul-americana, que vai facilitar também a comunicação, o fortalecimento nas fronteiras e com os países asiáticos, passa pelas rotas de integração nacional. Então, eu preciso que os produtos nacionais estejam bem estruturados, de preferência na fronteira, senão vai sair muitos produtos do Brasil Central, passar por muitos municípios, estados fronteiriços, ir para outros países e aquelas comunidades não participarem do processo de desenvolvimento. Muito bem, ministro. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, ministro. Eu que agradeço e depois, eu sei que tem uma caixinha aí de sugestões, eu vou mandar uma caixinha pedindo que essas entrevistas passem de 10 para 20 minutos. Chuvas com alagamentos, inundações, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, ou secas que prejudicam o fornecimento de água, por exemplo. As mudanças climáticas também foram tema de discussão no encontro de novos prefeitos e prefeitas. Para ajudar os municípios a se prepararem para essa nova realidade de eventos intensos, o governo lançou o programa Adapta Cidades, que vai promover iniciativas como capacitação das prefeituras para políticas de adaptação. A tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado, além dos incêndios intensificados pela pior seca em 70 anos no Pantanal, levaram o governo federal a criar o federalismo climático. O modelo busca unir estados, municípios e a União em uma frente comum contra as mudanças climáticas. Dentro dessa proposta, durante o encontro de novos prefeitos e prefeitas, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou o programa Adapta Cidades, para ajudar os municípios no enfrentamento das mudanças climáticas, como explica a secretária nacional de Mudança do Clima, Ana Toni. Capacitações de planejamento para ajudar os municípios. Essa metodologia, ela tem 8 estágios, mas que traz a profundidade do debate climático para dentro dos municípios e para dentro do planejamento. O programa vai destinar ao todo 15 milhões de reais para diversas iniciativas. De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, serão elaborados este ano planos de adaptação do clima para 260 municípios, que serão selecionados pelos estados. Com esses 15 milhões, nós queremos ajudar os prefeitos, as prefeitas. Isso faz a diferença para a gente não fazer política pública jogando dinheiro fora, tempo e não resolvendo o problema das pessoas. O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou a importância da prevenção no enfrentamento das mudanças climáticas. Prevenção tem que ser, adaptação tem que ser prioridade nesse país. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar gastando muito mais do que se nós adaptarmos, se nós prevenirmos. Após o lançamento do programa, a prefeita de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paula Rubim, destacou a importância da iniciativa. A gente precisa trabalhar prevenindo, evitando que grandes problemas aconteçam. O Adapta Cidades já conta com a adesão de 9 estados. As primeiras iniciativas, como um curso online para gestores estaduais e municipais, serão implementadas até o final de março. Com narração de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes. O programa de renegociação de dívidas do governo federal chega ao campo. É o Desenrola Rural, que vai ajudar agricultores familiares, assentados da reforma agrária e povos tradicionais a quitarem suas dívidas e voltarem a ter acesso a crédito. O programa deve beneficiar 1 milhão de agricultores com descontos escalonados, que podem chegar a mais de 90% do valor total da dívida. O acesso ao Desenrola Rural junto aos bancos poderá ser feito a partir do dia 24 de fevereiro. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. Você sabia que pode ajudar o Tribunal de Contas da União a fiscalizar o uso dos recursos públicos? O TCU conta com a participação da sociedade para fazer o trabalho de controle das contas do governo. Por meio da ouvidoria, a população pode fazer denúncias, comunicar atos ilícitos praticados por agentes públicos e pedir acesso a informações. As manifestações recebidas são encaminhadas para as unidades técnicas para serem apuradas. Os dados pessoais fornecidos pelo cidadão são protegidos e mantidos em ambiente controlado e seguro.
O atendimento da ouvidoria pode ser feito pelo site do tribunal, por telefone ou de forma presencial. Também é possível marcar atendimento em Libras, a língua brasileira de sinais. Acesse mais detalhes em portal.tcu.gov.br/ouvidoria. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Plano Pena Justa para enfrentar a situação das prisões é lançado no Supremo Tribunal Federal. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça define que nova regra sobre feriado local se aplica a recursos em andamento. Resultado final da prova discursiva do concurso unificado da Justiça Eleitoral é publicado no Diário Oficial da União. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Plano Pena Justa, desenvolvido pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo para enfrentar questões urgentes das prisões brasileiras, foi lançado nesta quarta-feira. A cerimônia de lançamento ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Marcelo Della Libera. O Plano Pena Justa foi apresentado pela União e pelo Conselho Nacional de Justiça, seguindo determinação do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de enfrentar as violações sistemáticas de direitos humanos nas prisões do país. O evento desta quarta-feira contou com a assinatura de diversos acordos para a execução e monitoramento do plano. Também contou com o lançamento do Emprega 347, que é um conjunto de ações do Pena Justa para oferecer ocupação para 100% das pessoas presas. Supremo Tribunal Federal suspende inquérito contra o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. A decisão do ministro Gilmar Mendes será levada a referendo no plenário virtual da segunda turma, em sessão agendada entre os dias 21 e 28 de fevereiro. Neto Costa. Marconi Perillo é investigado por supostas irregularidades cometidas em contratos da área da saúde durante sua gestão como governador. Ao avaliar o caso, o ministro Gilmar considerou que o Supremo tem maioria formada por um novo entendimento sobre o alcance do foro no julgamento do habeas corpus. Hoje, a maioria dos ministros entende que a prerrogativa é mantida mesmo após o fim do mandato do gestor público. Superior Tribunal de Justiça decide que nova regra prevista em lei sobre comprovação de feriado local se aplica a recursos em andamento. A referida lei é a 14.939 de 2024. Fátima Uchoa. Antes dessa legislação, para que um feriado local fosse considerado na contagem do prazo recursal, era necessário que o advogado apresentasse a comprovação do feriado no ato de protocolo do recurso. Do contrário, seria entendido que o advogado perdeu o prazo para recorrer. Com a nova lei, o tribunal deve dar uma chance para posterior comprovação ou mesmo desconsiderar essa omissão se a informação sobre o feriado estiver no processo eletrônico. A Corte Especial do STJ definiu que a nova lei é aplicável aos recursos interpostos antes mesmo da vigência, ou seja, antes de julho de 2024. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Estaleiro deve restabelecer plano de saúde de dependente de trabalhador aposentado por invalidez. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. O aposentado trabalhava no estaleiro Brasfels, empresa de construção e reparo de navios e plataforma no Rio de Janeiro. Na ação, ele pediu a volta do plano de saúde para a esposa. O auxílio foi cancelado após a invalidez permanente do trabalhador. No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma restabeleceu o benefício, porque concluiu ser inválida a cláusula de acordo coletivo que excluía os dependentes de empregados aposentados por invalidez do plano de saúde empresarial. Justiça Eleitoral publica resultado final da prova discursiva do concurso unificado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. São 412 vagas para os 26 tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. Fábio Ruas. O Diário Oficial da União também publicou a convocação de candidatas e candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência para avaliação biopsicossocial. Pessoas negras e indígenas também foram convocadas para o procedimento de heteroidentificação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão discute prioridades de vaga no trabalho remoto para pessoa com deficiência. Proposta do Senado que autoriza cartórios a cobrar dívidas está entre as prioridades do governo. Senador apoia Banco Nacional de Apostadores para controle dos jogos de azar online. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos apresentou no início deste mês um projeto que garante prioridade às pessoas com deficiência na escolha pelo trabalho remoto, desde que a função seja compatível com essa modalidade. A proposta surgiu a partir de uma ideia legislativa enviada pelo portal E-Cidadania. Repórter Alexandre Campos. A ideia original do internauta Vinícius de Moraes Silva previa que esse direito deveria ser limitado às pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Mas durante a análise na Comissão de Direitos Humanos, o relator, senador Romário do PL do Rio de Janeiro, decidiu ampliar o alcance da medida para beneficiar indistintamente todas as pessoas com deficiência e permitir que o projeto representasse a inclusão delas no mercado de trabalho. Por isso, incluímos no texto a garantia de que a medida decorra de opções da própria pessoa com deficiência, não devendo obstaculizar a sua participação no ambiente físico e laboral. Prevemos ainda que essa modalidade de trabalho não deve representar restrição à garantia e ao exercício de direitos pelas pessoas com deficiência. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou a importância do projeto e citou medidas que devem ser implementadas pelas empresas para garantir o acesso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É importante o uso de tecnologias assistivas, como os leitores de tela para as pessoas com deficiência visual ou de mouse ocular para as pessoas com restrições motoras. O projeto está no plenário do Senado para receber emendas e depois deve ser distribuído para análise das comissões temáticas. Entre 2012 e 2022, mais de 48 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Para combater a violência de gênero também no campo eleitoral, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, apresentou um projeto de lei complementar que torna inelegíveis pessoas condenadas por crimes de violência doméstica e familiar. A proposta aguarda a nomeação de relator na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se aprovada e sancionada, a inegibilidade valerá a partir da condenação definitiva sem possibilidade de recurso e se estenderá até por 8 anos após o cumprimento da pena. É educativo. E, além do mais, o projeto afasta da política candidatos que não sabem conviver com a diferença e que não têm respeito pelo próximo. A proposta dialoga com o entendimento de que os direitos políticos, embora sejam fundamentais, não são absolutos. E 34 senadores se reuniram hoje com Pedro Villarreal, relator especial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está no Brasil a convite do governo federal para investigar denúncias da oposição sobre violações à liberdade de expressão. Durante o encontro, parlamentares entregaram um relatório das investigações do Congresso Nacional sobre os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Pedro Villarreal também se reuniu com outras autoridades e, ao fim da visita, deve apresentar um documento sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, avaliou a reunião como positiva e destacou que foi uma oportunidade para expor o trabalho realizado desde os ataques. Ela reforçou que a liberdade de expressão no país está sendo garantida de forma legítima. Eu acho que o Congresso Nacional, através de nós parlamentares, conseguimos apresentar para ele a investigação que nós já fizemos e o nosso posicionamento de forma muito atenta ao cumprimento da Constituição brasileira, que é uma Constituição clara e de forma muito expressa apresenta a liberdade de expressão no Brasil, que hoje está assegurada de forma legítima, não é? Isso a gente tem reafirmado e temos realmente a convicção de que isso está acontecendo hoje no Brasil.
O projeto que autoriza cartórios a cobrar dívidas está entre as prioridades do governo. De autoria da senadora Soraya Tronic, a proposta está em análise no Senado e tem como principal objetivo reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário. A reportagem é de Pedro Pince. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou uma lista com 25 temas que a equipe econômica considera prioritários para o país. O governo vai enviar ao Congresso Nacional projetos dentro dessa agenda, mas algumas dessas medidas já estão em análise no Senado. Uma delas é o projeto da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que cria a execução extrajudicial de dívidas. A intenção da proposta é desafogar o Poder Judiciário. Segundo a autora, a proposta busca facilitar e tornar mais rápida a cobrança de dívidas. De modo a fazer com que o Poder Judiciário tenha uma expressiva redução da sua demanda de trabalho, impactando diretamente na redução de despesas para os cofres públicos e gerando aumento da arrecadação. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que relatou o projeto em 2022, acredita que a mudança vai aliviar a sobrecarga de processos no Poder Judiciário e tornar a execução civil mais eficaz. Obviamente que você nunca vai, numa matéria como essa, que é uma matéria inovadora, você vai ter a unanimidade. Mas nós estamos buscando um caminho de entendimento. Mas que, para quem está lá na ponta, ganhou, mas não levou, ele tem a possibilidade de optar se quer continuar pela via do judiciário ou se quer optar pela via cartorial. De acordo com o relatório Justiça em Números 2024 do Conselho Nacional de Justiça, o judiciário brasileiro tem aproximadamente 84 milhões de processos em andamento. A primeira proposta de emenda à Constituição apresentada neste ano é de autoria do senador Isalci Lucas. A PEC permite que o Fundo Constitucional do Distrito Federal seja corrigido acima da inflação e dá mais autonomia para o governo do DF. As informações com a repórter Marcela Cunha. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou uma proposta para tentar proteger o Fundo Constitucional do DF de mudanças na forma de correção. Para isso, inclui na Constituição regra para ser atualizado todo ano pela variação da receita corrente líquida da União. Na prática, a correção já é feita assim, mas como não está prevista na Constituição, pode ser alterada. O fundo do Distrito Federal chegou a ser incluído no arcabouço fiscal e no pacote de corte de gastos, mas foi retirado das propostas após a mobilização dos senadores, como lembrou Isalci. A gente conseguiu demonstrar realmente que nós perderíamos quase a metade do fundo se fosse incluído no arcabouço fiscal, mas aí em 2024, no pacote fiscal, o ministro Fernando Haddad encaminha a mesma proposta de novamente incluir o Fundo Constitucional nessa correção pela inflação do IPCA. Nós não podemos continuar tendo essas ameaças, todo ano, porque isso é muito ruim para nós. A proposta também dá competência para que a União transfira diretamente para o governo do Distrito Federal os recursos necessários para manter e organizar a segurança pública e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. O Ministério da Fazenda deve lançar no segundo semestre deste ano um banco de dados com informações sobre apostadores excluídos ou proibidos de jogar. Para o presidente da CPI das Bets, senador Dr. Irã, a iniciativa é relevante, mas exige um controle rigoroso para garantir sua eficácia. A reportagem é de Marina Dantas. O Ministério da Fazenda divulgou nesta segunda-feira que irá lançar um banco de dados nacional de apostadores auto-excluídos ou proibidos por lei de apostar. A iniciativa é o primeiro item da agenda regulatória da Secretaria de Prêmios e Apostas para os próximos 2 anos. Uma plataforma digital vai centralizar os dados dos que são excluídos ou proibidos de apostar, como atletas e pessoas que, por vontade própria, não querem participar e nem receber avisos ou publicidades de bets. A previsão de lançamento da iniciativa é no segundo semestre deste ano. De acordo com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, o projeto ainda está em fase inicial. A gente pensando em ter uma solução centralizada de um banco de dados, uma solução de pensar esses dados, mas o mais importante é essa ideia de termos também centralizado uma base de dados de excluídos, daqueles que, sobretudo voluntariamente, não querem participar mais das apostas. Para o presidente da CPI das Bets, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, além da questão do cadastro, é necessário discutir mecanismos de verificação de autenticidade nas redes. O que a gente vê é que hoje se clica num botãozinho e se pergunta assim, você é menor ou maior? Clica lá e joga. Você coloca o nome de quem quer, identifica como
quer, coloca o CPF de quem você quer e ali nasce uma pessoa fictícia. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ter muito cuidado para proteger principalmente a sociedade. A nova agenda regulatória da pasta ministerial será lançada em abril deste ano. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente defende que municípios parcelem dívida com a Previdência. Câmara define punição à escola que negar matrícula sem justificativa. Parlamentares regulamentam profissão de técnico de acesso por cordas. Plenário aprova a criação da política de prevenção e tratamento do HPV. Os deputados aprovaram um projeto que cria a Política Nacional de Prevenção e Tratamento do HPV. O repórter Marcelo Larcher traz mais detalhes sobre o combate a esse vírus que causa câncer. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Infecção pelo Papilomavírus Humano, o HPV. Farão parte dessa política ações de prevenção, diagnóstico e cura, o que envolve a vacinação, exames como biópsia e testes moleculares e tratamento, inclusive o domiciliar. Existem mais de 100 tipos de HPV, e alguns deles podem causar câncer do colo do útero, ânus, vulva, vagina, boca, garganta e pênis. O HPV é sexualmente transmissível, e a vacina é a principal forma de prevenção. O texto da Política Nacional de Enfrentamento desses casos também prevê o acompanhamento clínico aos parceiros de portadores da infecção por HPV. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e pelo deputado Wellington Prado, do Solidariedade Mineiro. A proposta original previa a detecção precoce do HPV por meio de teste molecular no lugar do tradicional exame Papa Nicolau, o que foi aprovado, mas as medidas foram ampliadas pela relatora, deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina. A justificativa para a necessidade de uma política de prevenção e tratamento do HPV foi o elevado índice de contaminação no país, onde mais de 16 mil novos casos de câncer do colo de útero são registrados por ano. A relatora Ana Paula Lima destacou a importância dessa política. Que vai melhorar significativamente, mais amplo inclusive, para evitar as infecções pelo HPV e evitar também o câncer do colo uterino, bem como também o câncer do órgão reprodutor masculino. A proposta define as diretrizes para a política de enfrentamento dos casos. Entre elas estão a divulgação de que a contaminação pode ser evitada, a ampliação do acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento e o estímulo a pesquisas e notificações. A deputada Laura Carneiro defendeu o uso de novas tecnologias sugeridas pela Organização Mundial da Saúde para a detecção precoce das infecções. Esse projeto é muito importante para a mulher brasileira, mas também para o homem. Na verdade, o projeto cria a obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde, a exemplo do que já fazem os planos de saúde, promover o teste molecular de DNA, PCR molecular. O que significa isso? O Papa Nicolau, o antigo Papa Nicolau, é de 1928, a tecnologia hoje é outra. O projeto que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Infecção pelo Papilomavírus Humano, o HPV, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Justiça. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, defende a criação de uma CPI para investigar a corrupção no Poder Judiciário, mas lamenta a baixa adesão dos partidos de esquerda em relação ao pedido. Ele alega que 7 tribunais de justiça estão sob investigação da Polícia Federal. Alfredo Gaspar assinala que o combate à corrupção deve alcançar todos os poderes, respeitando a função fiscalizadora do Legislativo sobre o Judiciário e o Executivo. Ele reforça a necessidade de enfrentar a impunidade e impedir que denúncias de corrupção sejam abafadas no país. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa o STF de interferir nas decisões do Congresso, antes mesmo da tramitação de projetos. O parlamentar argumenta que a mudança na lei da ficha limpa nem está em debate, mas o Supremo já alegou ser inconstitucional. Delegado Marcelo Freitas também denuncia possível perseguição a parlamentares por falas na tribuna. Ao sugerir uma reação firme do Congresso na defesa de suas prerrogativas, o deputado sustenta que a harmonia entre os poderes só
só existe quando há respeito mútuo. Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, é contrário à proposta que quer reduzir o período de inelegibilidade de políticos condenados pela lei da ficha limpa. Para ele, a medida representa um retrocesso na luta por eleições mais justas e transparentes. O deputado critica a mudança de posicionamento de grupos políticos que antes defendiam a ficha limpa e agora tentam alterar a lei. Emanuel Pinheiro Neto afirma que preservar essa lei significa honrar a vontade dos brasileiros que apoiaram sua criação. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que parlamentares tentam alterar a lei da ficha limpa para beneficiar políticos investigados. O deputado argumenta que a lei, sancionada em 2010, nasceu da iniciativa popular e teve aprovação unânime na Câmara e no Senado. Segundo o pastor Henrique Vieira, essa postura reflete um padrão de flexibilização das leis para interesses próprios. Na visão dele, a tentativa da extrema-direita de enfraquecer o combate à corrupção visa garantir a participação de Bolsonaro em futuras eleições. Luiz Couto, do PT da Paraíba, pede que os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2023 sejam punidos conforme a lei, sem anistia. Ele critica quem tenta minimizar os crimes ocorridos, afirmando que tais práticas são tentativas de distorcer os valores do Estado democrático de direito. Luiz Couto defende o combate a discursos que legitimam ataques às instituições e o desrespeito à vontade popular. O legislador alerta para o perigo dessas estratégias que, segundo ele, buscam relativizar os atos de 8 de janeiro e influenciar a opinião pública para favorecer a impunidade. Segurança Pública. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica as restrições do STF à atuação policial em comunidades do Estado. Ele argumenta que a medida, ao impedir a presença das forças de segurança em áreas controladas por facções criminosas, prejudica os mais vulneráveis. Luiz Lima avalia que a crise na segurança é impulsionada também por penas brandas para crimes graves. Para ele, o atual modelo permite que criminosos voltem às ruas rapidamente. O congressista propõe mudanças na legislação com o objetivo de garantir mais proteção à população. Política. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, menciona pesquisas de opinião para afirmar que o governo tem sofrido quedas de popularidade desde outubro passado. Em sua visão, o executivo está desconectado da realidade e não atende os anseios da população. Coronel Assis lista a segurança pública, a corrupção, a crise econômica e o aumento dos preços como principais queixas dos brasileiros. Para ele, a administração federal vai ter que responder pela má gestão do país nas próximas eleições. Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, alega que o governo e a mídia tradicional têm maquiado os dados sobre a inflação. Para ele, a alta dos preços que chega aos consumidores finais contradiz os resultados oficiais. De acordo com Maurício Marcon, o executivo usou o saldo positivo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, o chamado bônus de Itaipu, para reduzir artificialmente a inflação de janeiro e, sem essa manobra, os números teriam sido os maiores dos últimos 31 anos. O delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defende a instauração da CPI da Quentinha para investigar denúncias de desvio de recursos destinados à alimentação. Ele argumenta que há indícios de irregularidades, como refeições não entregues e contratos suspeitos. O parlamentar critica o uso indevido dos impostos, afirmando que o dinheiro deve ser sempre empregado para o bem público. Delegado Paulo Bilinski reforça que a população confia no trabalho dos deputados e cobra seriedade na apuração das denúncias. Está em debate na Câmara projeto que regulamenta o cargo de primeira-dama. Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, esclarece que o objetivo é limitar as funções do cargo e impedir que sirva como representação oficial do governo ou use recursos públicos para despesas pessoais. Daniel Freitas acrescenta que a proposta prevê a prestação de contas anual ao Congresso sobre os gastos relacionados ao cargo. Ele acha que falta transparência nos valores gastos pela primeira-dama Janja da Silva e pede que o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público investiguem as contas. Trabalho. O plenário da Câmara aprovou projeto que regulamenta a profissão dos técnicos que trabalham em grandes alturas, pendurados por cordas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Você já ouviu falar de técnico de acesso por cordas? Pode não saber o nome, mas com certeza já viu um desses profissionais em ação, pendurado numa corda, fazendo manutenção ou pintura de arranha-céus, trabalhando em antenas de telecomunicação ou postes de luz, sempre a muitos metros do chão, pois a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta essa profissão,
com exigências como treinamento em acesso por cordas em cursos que respeitem os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e que sejam reconhecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO. A proposta contém outras exigências, inclusive para as empresas que contratarem esses profissionais. Ela terá que ter um inspetor para fiscalizar os equipamentos e terá que monitorar a vida útil dessas peças, além de contratar seguro de vida para o funcionário. O projeto foi apresentado pelo deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, e teve como relator o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia. O relator mudou a denominação da profissão, que originalmente se chamava alpinista industrial, e acrescentou entre os profissionais aqueles que fazem atendimento pelo SAMU. Outras tarefas desempenhadas por esses profissionais, de acordo com o projeto, são reforma e pintura de prédios, montagem de equipamentos e movimentação de cargas. Apesar de aprovado de maneira simbólica pelo plenário, o projeto foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Ele criticou as exigências previstas em projetos de regulamentação de profissão. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição diz que é livre o exercício de qualquer profissão. Mas não. Os políticos gostam de dizer o que o outro precisa, o que é um grande problema. Por quê? Porque você, por intermédio de uma exigência, de uma regulamentação, faz com que haja uma reserva de mercado para poucos beneficiados. O autor da proposta, deputado Max Lemos, disse que regulamentar a profissão de técnico de acesso por cordas evita a contratação de pessoal não capacitado para fazer serviços perigosos, com baixos salários. São muitos os profissionais que trabalham no acesso por corda que têm sido contratados como servente, como pedreiro, como pintor, e nós sabemos que esses profissionais trabalham com alto risco. No dia a dia das grandes cidades, esses profissionais são vistos pendurados em prédios com 20, 30, 40, 50 andares e até hoje não tem uma profissão reconhecida. O projeto que regulamenta a profissão de técnico de acesso por cordas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, anuncia a tramitação de um projeto para barrar a decisão do governo de revogar a carta patente dos oficiais da reserva. Ele afirma que o decreto presidencial desrespeita a Constituição e o Estatuto dos Militares. O deputado também manifesta preocupação com a possibilidade de intervenção nos fundos de pensão das Forças Armadas. Otônio de Paula alerta para os impactos negativos da medida, reforçando a necessidade de reação contra o que considera uma ação prejudicial aos militares. Direitos Humanos. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca o papel da Secretaria da Mulher da Câmara na garantia de condições adequadas às trabalhadoras da casa. Ela elogia a criação de espaços para a amamentação e iniciativas de capacitação profissional. Benedita da Silva também cita campanhas contra a violência política de gênero e a realização de cursos sobre orçamento sensível a gênero e raça. Ela ressalta ainda a importância da criação de secretarias municipais voltadas às políticas para mulheres. Relações Exteriores. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, critica a postura de colegas que, apesar de defenderem o patriotismo, evitam reclamar do governo dos Estados Unidos pela taxação do alumínio e do aço. Segundo o parlamentar, a medida pode gerar prejuízos significativos à economia global. No Brasil, Ayrton Faleiro explica que a taxação vai produzir impacto negativo, especialmente no Pará, que é grande produtor de ferro, alumínio e aço. O deputado defende uma mobilização nacional e a união de todos os partidos em favor do recuo do governo norte-americano. Educação. A Câmara aprovou o projeto que pune escolas que negarem matrícula a alunos sem justificativa. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Depois de muito debate no plenário da Câmara, deputados e deputadas aprovaram um projeto que prevê punições para as escolas que recusarem matrícula de qualquer aluno sem justificativa. Esses estabelecimentos ficam sujeitos à advertência, suspensão temporária de admissão de novos alunos e suspensão do funcionamento. Mas a punição estará sujeita ao que estabelecer o regulamento do sistema de ensino ao qual a escola pertença. O projeto original, apresentado pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, previa punições aos estabelecimentos que negassem matrícula a alunos com deficiência, o que foi alterado pela relatora, deputada delegada Adriana Accorsi, do PT de Goiás, depois de acordos feitos com lideranças de diversos partidos. No lugar disso, o projeto estabelece pena para recusa de matrículas e obriga que a escola explique por escrito suas razões. A proposta rendeu muita discussão em plenário.
Deputados da oposição disseram que o projeto interfere indevidamente nas escolas privadas. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o projeto amplia demasiadamente o objetivo original, o que pode impedir as escolas privadas de negarem vagas para inadimplentes e outros casos. Há uma interferência indevida na iniciativa privada, em que vai fazer com que escolas tenham que aceitar qualquer tipo de aluno. Às vezes um aluno que o pai está no SPC, um aluno que tem problemas pretéritos em outras escolas, e é direito da escola não aceitar esse aluno. Quando se trata de aluno com deficiência, aí é uma outra conversa. A alteração foi defendida pela relatora, a deputada delegada Adriana Corsi. Ela disse que o projeto estabelece punições graduais e protege os direitos dos alunos, inclusive os que têm algum tipo de deficiência ou transtorno. Ela acatou a exigência das escolas justificarem por escrito a recusa da matrícula. A sugestão foi feita pela deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, com o objetivo de dar aos pais um documento que pode facilitar uma ação judicial contra os estabelecimentos. Tem um propósito humano extremamente importante, que é garantir a inclusão de todas as crianças, adolescentes, estudantes no sistema educacional brasileiro, principalmente se forem crianças ou adolescentes com alguma deficiência ou apresentando alguma síndrome, para garantir que todos tenham acesso à educação. O projeto, que prevê punições para as escolas que recusarem matrícula de qualquer aluno sem justificativa, com previsão de penas que podem chegar à suspensão das atividades, foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, celebra a aprovação do projeto que pune escolas que recusarem matrícula de aluno. Para ela, medidas para penalizar discriminações desse tipo representam um avanço na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A parlamentar fala sobre a importância de políticas públicas que combatam todo tipo de exclusão do ensino. Por fim, Érica Cocai reforça a necessidade de garantir o direito à educação para todos, especialmente para pessoas com deficiência. Meio Ambiente. Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acusa a esquerda e a mídia de criarem discursos infundados a respeito de questões climáticas. Em seu entendimento, os fenômenos extremos podem ter causas humanas, ligadas a interesses econômicos e à venda de carros e máquinas elétricas. Giovanni Cherini argumenta que o agronegócio não pode ser responsabilizado pelas mudanças climáticas, já que a produção de soja sequestra carbono. Assim, ele argumenta que o Brasil não precisa fazer a transição energética, uma missão que deve ser cumprida pelos países desenvolvidos. Presidência. O presidente da Câmara defende o parcelamento de dívidas dos municípios com a Previdência Social. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o encontro com prefeitos e o governo federal. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai instalar a comissão especial para analisar a proposta que permite que municípios parcelem dívidas com a Previdência Social. A proposta foi aprovada pelo Senado e agora está sendo analisada pelos deputados. Hugo Mota diz que está aguardando a indicação dos líderes partidários para dar início ao funcionamento do colegiado. Mota participou do encontro de novos prefeitos e prefeitas em Brasília nesta terça-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de Estado e representantes dos municípios e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também participaram do evento. Segundo Mota, a pauta municipalista é legítima e vai ter andamento na Câmara. Esse tema é urgente e necessário para que os gestores que acabaram de assumir seus mandatos possam conduzir suas administrações com tranquilidade e com os olhos voltados para as questões mais prementes para a população. O presidente Lula reforçou a importância do Pacto Federativo na abertura do encontro. Ele afirmou que o aspecto ideológico não vai pautar o debate. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, defendeu mudanças no Pacto Federativo para que os prefeitos possam ter mais recursos e atender melhor a população. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Desenvolvimento Regional. Ana Pimentel, do PT, acusa o governo de Minas Gerais de abandonar seu povo. De acordo com a deputada, Zema faz uma oposição vazia ao governo federal enquanto comemora a vitória do novo presidente norte-americano, ignorando os impactos negativos para Minas. Ana Pimentel reforça que a infraestrutura viária mineira só não está mais caótica graças à atuação federal. Para a congressista, o governador mineiro está mais preocupado em ter sucesso nas redes sociais do que em trabalhar para o crescimento do Estado e para o bem da população. Votação. Os
Os deputados começaram as votações do dia com a análise do projeto que cria o Dia Nacional para a Ação Climática, reservado para práticas de prevenção, redução, proteção e resposta aos eventos climáticos extremos e desastres naturais. O objetivo é envolver instituições de ensino nas campanhas. Outro projeto na pauta revoga trechos da consolidação das leis do trabalho que estão em desacordo com a legislação atual, como o direito de um trabalhador a invenções suas feitas enquanto está empregado e restrições à criação de sindicatos, entre outros. Os deputados também avaliam proposta que define como crime de descumprimento de medida protetiva a aproximação do agressor, mesmo que ocorra com o consentimento expresso da vítima. A edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados vai detalhar as medidas analisadas pelos parlamentares. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.